vamos lá, vamos seguir, gente. Seguimos então nossa programação agora com o painel Os Impactos da Recuperação Judicial no Mercado de Crédito. E para moderar esse segundo painel, eu vou sempre fazer assim, eu vou dizer a pessoa, passo a bio e a gente convida então para o palco. Então, para moderar o nosso segundo painel do dia, eu convido o sócio do Teixeira Fortes Advogado, o Silmar Teixeira Fortes. Vou contar um pouquinho aqui sobre ele. Nosso mediador é graduado em Direito pela Faculdade Metropolitanas Unidas e também mestre pela Fundação Getúlio Vargas. Silmar tem 33 anos de experiência nas áreas contenciosa, também consultiva, dos setores do comércio, da indústria e serviços, especialmente no mercado de capitais. Ele coordena as equipes que atendem grande parte da indústria de fundos de investimento em direitos creditórios, os FDICs, multicedentes e também multissacados, e empresas securitizadoras de créditos comerciais. Ele também já foi membro da Comissão Especial de Privatizações da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora sim, já está aqui pertinho de mim, Silmar Teixeira Fortes. Silmar, querido, seja muito bem-vindo. Obrigada por você estar conosco. Sente-se onde você acha melhor, talvez no meio, porque vai moderar o painel. E a gente agradece. Esse painel também tem uma presença online, gente. Então vamos lá. Para a gente compor, então, nosso painel, eu chamo agora sócio do SOB Advogados, Marcelo Sacramone, e vou contar um pouquinho aqui do Marcelo. O Marcelo é mestre e doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo e também mestre em Direito Comparado pela Universidade de Samford, no Alabama. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo, Marcelo. Vou continuar falando de você, tá? Por favor, pode se sentar. O Marcelo tem um vasto currículo, atuando como juiz de direito na 2ª Vara de Falência, Recuperação Judicial e Conflitos Arbitrais de São Paulo. O Marcelo também é professor no curso de mestrado e doutorado em Direito Empresarial na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na PUC, e foi professor na pós-graduação do INSPER, IBMEC, Getúlio Vargas, entre outras universidades de bastante relevância. Então, é um prazer. Obrigada, Marcelo, por você estar aqui com a gente. E a gente segue porque tem mais gente no nosso painel. Nós temos uma convidada agora, bastante especial para compor nossa mesa, que é a Adriana Pugliese. A Adriana, ela é docente da Faculdade da FGV de Direito de São Paulo desde 2008. A Adriana é mestre e doutora em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP, é professora de Direito Empresarial na pós-graduação da FGV Direito São Paulo, é também professora do curso de especialização em Direito Empresarial Lato Sensu da EPM, que é a Escola Paulista de Magistratura, entre outras entidades onde atua. E ela é também associada fundadora da IBR, Instituto Brasileiro de Recuperação de Empresas em Crise. E mais uma coisa muito legal da Adriana, né, Adriana? Ela é autora da publicação Direito Falimentar e Preservação da Empresa, pela editora Quartier Latam. Então, seja super bem-vinda, Adriana. Obrigada por aceitar nosso convite. São currículos de peso aqui no nosso palco. A gente agradece muito, dando aqui uma super credibilidade aos nossos painéis. Então, são convidados aqui escolhidos a dedo para compor os painéis de hoje. E a gente finaliza agora com mais uma participação online. E para isso eu convido o juiz de direito titular da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, o Paulo Furtado de Oliveira Filho. O Paulo é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, gente, é coordenador dos núcleos regionais da Escola Paulista de Magistratura e ele também é autor de diversas obras e também artigos jurídicos. Paulo Furtado, querido, está aqui online com a gente já agradece imensamente a sua participação, viu? Você ouve a gente direitinho, Paulo? Está nos ouvindo bem? Ouço muito bem, muito bem. Então tá bom. Agora sim, eu agradeço mais uma vez então a presença de todos, que seja um painel extremamente positivo, e eu passo aqui, né, o bastão, literalmente o microfone, para o Silmar, nosso mediador. Bom painel para todos vocês, eu regresso ao final. Obrigado, Luar. Vocês têm 40 minutos, está aqui o cronômetro de painel. Já foi advertido. Bom, primeiro agradecer a associação pela oportunidade, cumprimentar a direção, o Rodrigo e o Clever, pelo brilhantismo do evento, os convidados, a qualidade, cumprimentar a produção também pelo trabalho que tem feito, o background da associação que está aí também, a Solange e o Maurício. E, bem,
Então, nós hoje ouvimos aqui a economista, ouvimos uma série de ponderações de altíssimo nível de caráter regulatório, as autarquias. Agora acho que é hora de ir para a infantaria, né? Vamos ver como é que a coisa acontece no campo. E o doutor Marcelo, a quem então eu dirijo a primeira questão, trouxe aqui uma série de números que eu tenho certeza que vão ser muito interessantes aí para todos que estão aqui. Doutor Marcelo, uma pesquisa recente conduzida lá na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas apontou que as varas empresariais especializadas, elas têm um ganho de qualidade, produtividade em relação às varas comuns. A pesquisa conduzida pela professora Ana Paula Ribeiro Nani. E, bom, isso diante do que nós vamos ver aí, me leva à seguinte reflexão, quer dizer, quanto mais próximo o juiz estiver das questões que lhe são submetidas, melhor a prestação jurisdicional, a qualidade, etc. O que traz aqui a questão, também invertendo os polos do tema, quanto melhor for o conhecimento do mercado acerca do que acontece nas recuperações, também mais ágil, vai ser mais dinâmico, mais eficiente, vai ser a análise da concessão do crédito e outras questões. Então, sei que você trouxe números importantíssimos aqui, eu sem mais delongas, então, passo ao Marcelo aí para que ele brinde a gente com essa visão de quem já esteve do outro lado do balcão e agora está aqui na advocacia também conosco. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Antes de começar, eu queria agradecer a Anfidic pelo convite, na pessoa do Rodrigo e do Kleber. É um prazer vir aqui num evento tão bonito. Parabenizo todos os coordenadores pela excelente recepção. E antes da gente começar a discutir, e talvez os impactos da recuperação no crédito, talvez é importante a gente saber o que acontece propriamente com o processo de recuperação e falência na prática. Então, quanto efetivamente se recupera de crédito, qual é o impacto que eu tenho se eu sou um credor daquele procedimento, quanto isso afeta o pagamento que eu tenho, ou qual é a minha expectativa de gerar satisfação daquele crédito diante de uma crise, que pode ser um default, da minha recuperanda ou da minha específica falida. E aí, nesse ponto, foram levantados números, e esses números foi a primeira vez que a gente tem conhecimento do Estado de São Paulo durante os últimos 15 anos. E esses números revelam uma situação absolutamente difícil e com uma enorme oportunidade por conta disso, para que a gente possa trabalhar. Eu queria, se pudessem começar a minha apresentação, pode ser? Ou a exposição dos dados? O doutor Paulo está lindo na tela, mas talvez seja mais interessante um gráfico. Agora eu fiquei triste. Ótimo. Vejam, eu vou passar rapidinho por eles, até por conta do meu tempo. Este aqui é a distribuição do pedido de falência no Brasil. Essa linha tracejada é a nova lei de 2005. O que significa que no Brasil ninguém fale. O que é super curioso. Tá? Esse dado aqui é 2005, o que significa, esse aqui é um dado Brasil. Tá bom? A gente tem falências requeridas 1.500 por ano, falência decretada 72 por mês no Brasil. É nada. Empresas no Brasil não quebram. E por que ela não quebra? Porque o credor não pede. E por que o credor não pede? Porque ele pode conseguir. E se ele conseguir, a gente vai ver o que acontece. Podemos? Acho que se eu tiver um passador, eu posso fazer. Ótimo. Vejam só. Tivemos no estado de São Paulo 6.351 falências. Dessas, 1.425 foram decretadas. Que acabaram até hoje, 14. 14. Com efetivamente... muito obrigado. Avaliação e pagamento. O que significa que o nosso processo
dura mais do que 16 anos, porque ele não acabou ainda. E a gente começou a medir a partir de 2005. Vejam só, esses aqui são os tipos de bens arrecadados. A grande maioria dos bens, aqui em valor, né? Mas a grande maioria dos bens são móveis, maquinário. E em valor, ainda, a única coisa que remanesce é o imóvel propriamente dito, com, em valor, 58% do total. Quando a gente começa a avançar tipos de bem, eu vou pular algumas coisas, mas talvez me importa aqui só no crédito. Vejam, quando eu coloco esses bens para serem vendidos, esses foram os valores de arrematação no processo de falência. O crédito, 120% do valor de face, mas quando a gente começa construção, 85%, lotes, e aqui, eventualmente, lotes de bens, né, compreendidos vários os ativos, tem uma média de 67%, veículos, 60%, e assim por diante, até imóveis, especificamente, 41% da avaliação. Poxa, isso aqui é péssimo. É péssimo se eu sou um credor que preciso receber, mas talvez seja ótimo se eu sou um futuro adquirente de um ativo que vou comprar esse bem por valor muito inferior ao valor de avaliação e depois revender fora do meu processo de falência, em que esse ativo não está mais estressado. Por que isso importa? Porque se demora 15, 16 anos para uma falência acontecer, para que aquela liquidação ocorra e o pagamento consiga se desenvolver, esse gráfico mostra que depois de 3 anos, 1000 dias aqui, dificilmente um ativo é vendido. Portanto, eu tenho um enorme mercado de procedimentos falimentares com ativos estressados que vão para leilão e não obtêm venda. E quando eles não obtêm venda, eu gero esse problema aqui, que é o seguinte, esse aqui é o resultado de um procedimento falimentar. Eu tenho, basicamente, 39% de vendas apenas, sobre os bens. Taxa de recuperação de ativos, 12%. Portanto, se a sua empresa que vale 100 for vendida, ela vai valer 12 no processo. E esses 12 geram um pagamento de algo em torno de 6% do valor do crédito no processo falimentar. Como esse pagamento é feito na ordem, 5% em regra vai para o administrador judicial, fora as custas, ninguém no processo de falência recebe. 0. Portanto, ele não pede, porque ele pode conseguir. Poxa, e se... Essa aqui é a recuperação judicial. Se a falência talvez seja drástica, a recuperação judicial tem crescido. E crescido muito. E esses gráficos mostram que a própria recuperação não varia exatamente conforme a queda do PIB. Então, temos recuperação trimestral de recuperação e o último PIB. Quando os dados do PIB caem, não necessariamente o pico de recuperação sobe. Mas a gente vê um movimento cada vez mais crescente, eu não consegui, cada vez mais crescente de distribuição de processos de recuperação judicial. Quando a gente olha os números propriamente, a gente pensa, quem que pede recuperação no Brasil? Todo e qualquer empresário? Não. Só um empresário milionário que não consegue pagar os seus devedores, os seus credores. E por que isso? Porque é um processo caro, moroso. E que aqui só compensa pedir recuperação, e esses gráficos mostram isso, é a receita bruta operacional, se eu tenho uma atividade que gere pelo menos 10 milhões de faturamento bruto ao ano. Senão ela é cara demais. Só que das recuperações que acontecem, 90% tem os planos aprovados. Que plano é esse que é aprovado em 90% dos casos? É esse aqui. Se você for um credor com garantia real, aquele plano vai prever que você vai receber em 9 anos 52% do que ele te deve, com juros no período de 5,3%. Né? Aqui você pegar a média acima de 0, ou 3,4% ao ano. Pô, Marcelo, mas eu sou quirografário. Aí essa sua situação é um pouquinho mais drástica. Por quê? Porque eu vou receber ainda em 9 anos, mas com um desconto aqui de 70%. Portanto, se der tudo certo, e ele conseguir cumprir o que ele te prometeu,
você vai receber 30% em 9 anos, com juros de 2,9% ao ano. Com um breve detalhe, que eu não coloquei aqui, correção monetária pela TR. Este é um plano aprovado no Brasil. Pô, Marcelo, ruim, bom. Senhores, há uma enorme assimetria de informação aqui. O que significa que há uma enorme oportunidade para os senhores. Esse plano foi aprovado porque aquele devedor conseguiu forçar uma determinada posição em face daquele credor. Se os credores estiverem alinhados ou for um credor sofisticado, ele consegue capturar valor, seja na compra do crédito, seja na compra do equity, agora com uma atividade estruturada sem dívida alguma. Esses dados mostram uma enorme oportunidade de operação em assimetria informacional, já que as margens são absolutamente largas, no caso específico da recuperação, e o contraposto a isso é a falência, que é zero. É neste cenário que a lei pretende ser alterada e pretende ser mais eficiente, e principalmente que todos os advogados, consultores e especialistas vão conseguir, no Brasil, nesta janela de oportunidade que se criou, operar. Estou chamando. Fantástico, Marcelo. Nada como ter o dado ali na visão, né? Doutora Adriana, prazer estar aqui com você novamente. Doutora Adriana, nossa Constituição está completando 35 anos. E nós sabemos que o legislador constituinte foi muito pródigo na criação de princípios implícitos e explicitamente, né? E a gente percebe que existe muita argumentação jurídica baseada em princípios. E isso tem uma extensão tão grande que o princípio muitas vezes acaba sendo invocado para justamente afastar a regra, né? No nosso campo aqui, que nos interessa hoje, o recuperacional, o princípio em questão é o princípio da preservação da empresa, que foi tão alargado que chegou ao ponto de se tornar princípio da preservação dos donos da empresa e não da empresa em si. Então, eu sei que você é uma grande estudiosa dos contratos interempresariais e com base nessa sua experiência, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, especialmente sobre a questão deste princípio da preservação da empresa, se ele não deveria, ao menos também, se me permite, ser olhado sob a ótica da proteção do crédito e não do contrário. Muito obrigado. Perfeito, obrigada pela pergunta, Silmar. Eu queria agradecer aqui pelo convite de estar essa tarde com vocês. Agradeço aqui na pessoa do Silmar, da Anfidic, presidência, diretoria, que fez a gentileza também de me receber para o almoço. Bom, os números que o professor Marcelo apresentou, de certa forma, são um alarme, né, para que exista uma necessidade de buscar válvulas de escape, porque hoje a gente vive um sistema que é da ditadura do devedor. Exatamente porque, em função do princípio da preservação da empresa, tudo se torna possível. E empresas inviáveis, elas não quebram porque elas ou fecham as portas e desaparecem, ou o que acontece é que elas permanecem em recuperação judicial por longo tempo. Nós temos hoje empresas em recuperação judicial desde a abertura da lei, há 15 anos. Então, isso é um grande problema, porque é um agente econômico que entrava as boas relações do fluxo econômico no ambiente de mercado. Mas vamos falar um pouco da sua pergunta. Como é que surgiu o princípio da preservação da empresa no direito brasileiro, na perspectiva do direito concursal? Antes disso, ele já era adotado em outros aspectos do direito empresarial, mas eu não vou entrar nesse ponto. Em 2005, nós tivemos a lei que entrou em vigor e mudou radicalmente o sistema de reorganização das empresas. E por que era preciso mudar?
porque a Concordata era um instituto insuficiente e acabava causando a morte prematura de agentes econômicos com condição de sobrevivência. Então, as razões da ineficiência desse instituto a gente não vai tratar aqui. E qual é a lógica da lei que veio instituída em 2005? Mais ou menos na década de 90, os grandes organismos que estudam a economia, o direito de crédito e outras questões, então, eu estou falando aqui de Banco Mundial, OCDE, enfim, instituições que realmente se dedicam a estudo científico e pragmático de todas essas questões para melhorar o ambiente econômico e, com isso, melhorar a vida de todos nós. Então, eles descobriram, eles perceberam que a melhor forma de pagar os credores era mantendo a atividade econômica ativa, viva. Por quê? Porque aquela organização econômica tem um sobrevalor que é acrescido pela organização e que vai além do valor das suas peças contabilizadas item a item. Então, a ideia da preservação da empresa, que surgiu pela primeira vez lá no direito norte-americano, leva em consideração esses estudos da OCDE, do Banco Mundial, de que preciso preservar valor com a finalidade de pagar os credores, no melhor modo de satisfação. Bom, o que aconteceu? A nossa lei entrou em vigor e a interpretação que se deu a essa legislação novel lá de 2005 foi de um descolamento dessa lógica de preservação da empresa em relação ao princípio da tutela do crédito, que é também um instituto que está presente no direito concursal desde a Idade Média, quando os primeiros mercadores lá nas feiras italianas trataram desse instituto que era a insolvência e a falência naquela época. As feiras italianas vem a origem da palavra bancarrota, porque para sinalizar que aquele comerciante não estava honrando os seus compromissos financeiros, os outros comerciantes iam lá e quebravam toda a banca dele, e ele ficava, então, com a bancarrota, e daí o Instituto da Falência. Surgiu, nessa época, aí, no baixo direito medieval. Então, o que aconteceu em 2005? Aparentemente, nós ficamos tão felizes com a possibilidade de ter um instituto de preservação da empresa que nós esquecemos o para que esse instituto existe, que é o de fomentar o ambiente do crédito. E quando eu digo aqui o crédito, evidentemente, eu não estou tratando daquela relação individual de credor e devedor, mas sim do fluxo das relações econômicas no ambiente de mercado e que geram uma confiança de que o sistema vai funcionar. Imaginem o seguinte: eu sou um devedor cumpridor das minhas obrigações. Num determinado momento, eu incido em inadimplemento. Eu vou levantar uma suspeita nos meus pares e naqueles que mantêm relacionamento econômico comigo, e essa falta de confiança, crédito tem origem etimológica no latim, na confiança, na fidúcia, gera uma ruptura dos sistemas de pagamento. Então, essa lógica que permeia o direito da insolvência desde a sua base precisa ser muito cuidado. Nós não podemos mais pagar a conta, vamos dizer assim, de manter no mercado empresas insolventes sem decretar a quebra delas. Em resumo, o que nós precisamos fazer? O professor Marcelo acabou de nos dar a dica. Nós precisamos melhorar o ambiente institucional da falência para melhorar a capacidade de pagamento dessas empresas falidas. Então, a lei hoje traz mecanismos bastante eficientes, e a boa notícia para o doutor Marcelo é que, com a reforma de 2021 agora, nós não temos mais
a possibilidade de reabrir o quadro geral de credores, que era isso que fazia com que as falências durassem 15, 20, 50 anos, como existem ainda. Hoje, o credor que não buscou seu crédito na falência, a partir da data da decretação, passados 3 anos, o quadro geral vai se consolidar e o credor perde o dinheiro dele, se ele não reclamou a tempo. Então, a partir de agora, eu acredito piamente que nós vamos ter falências que serão concluídas, e a ideia é vender os ativos da melhor maneira possível para pagar os credores. Nós temos a possibilidade hoje, falando em tese, né, de estabelecer um plano de falência em paralelo a um plano de recuperação judicial, empoderar os credores, porque no momento da falência o devedor é afastado. Por exemplo, poderíamos emitir debêntures com adesão dos credores, parcelamento de tributos e seguir numa continuidade de negócios até fazer a venda do estabelecimento em bloco, levando aquela atividade que tem capacidade de gerar valor para o futuro, para continuar a sua atividade, e pagando os credores com essa sistemática de um plano de falência. O resumo de tudo isso é que, como disse o Marcelo, os credores precisam se coordenar para assumir os riscos do processo de insolvência, seja através do plano de credores no ambiente da recuperação judicial, seja através de um plano na falência ao lado do administrador judicial e do juízo. São mecanismos que são válvulas de escape que tendem a melhorar o ambiente da recuperação judicial, e a gente vai parar de ver esses dados tão tristes que o Marcelo levantou aqui, de pouco pagamento. Por quê? Porque hoje a nossa mentalidade é a de preservar a empresa a qualquer custo, de uma forma torta, porque nós não estamos aqui para preservar o titular da empresa, a gente está para preservar o negócio. O negócio em marcha é que tem sobrevalor. O gestor e o dono daquela empresa que não gerou riqueza precisa ser afastado para que outro possa tomar conta desse negócio. Fantástico, Adriana, obrigado. Importante saber também, porque a gente vê que a proteção da empresa é mecanismo de eficiência do sistema de insolvência, e não a proteção da empresa em si, né? Muito obrigado. Agora para o doutor Paulo. Doutor Paulo, boa tarde, bom estar com você de novo. Doutor Paulo, recentemente numa reunião no meu escritório, estavam lá alguns gestores de FDIC, um deles comentava comigo, puxa, doutor Silmar, mas eu faço tudo o que me mandam, faço tudo direitinho, conforme a lei, dou crédito bem estruturado, os instrumentos são perfeitos, e de repente recebo uma notícia de que o juiz está mandando o meu crédito ser capturado lá pela recuperação. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui já tiveram essa sensação antes, e nós sabemos que o sistema processual nosso, ele preconiza a estabilidade, a previsibilidade, a uniformização da jurisprudência. Nós também sabemos que os juízes haverão de aplicar o direito conforme seu entendimento em cada caso concreto. Ninguém pretende que o juiz seja o juiz boca da lei, né? Mas o fato é que, muitas vezes, nós nos deparamos com decisões que desafiam a lógica jurídica, tal como interpretada em reiterados pronunciamentos dos tribunais e até do Tribunal Superior. Então, eu diante desse quadro, eu pergunto ao senhor, na medida em que estas decisões, elas, digamos assim, elas aumentam a prudência do gestor na concessão do crédito, fazendo com que esse crédito, que é tão importante para irrigar as empresas, ele possa estar faltando em algum momento, em virtude deste tipo de posicionamento. Como é que o senhor aí, da posição de quem conduz processos tão importantes de recuperação, o senhor enxerga essa tensão entre a demanda por crédito, sobretudo de pequenas e médias empresas,
E esse temor causado por posicionamentos que desafiam essa lógica jurídica mais ou menos consolidada, ainda que não, obviamente, em caráter repetitivo, portanto, mandatório. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde ao meu antigo colega de vara, o doutor Marcelo Sacramone. Boa tarde também à doutora Adriana. Eu estou aqui em mãos com o livro da doutora Adriana, Direito Falimentar e Preservação da Empresa. Acho que não está dando, não estou conseguindo fazer ele aparecer aqui, mas é uma obra pioneira no tratamento desse tema. Não estou com o livro do Dr. Marcelo, porque ele está lá, é meu livro de cabeceira, está lá na minha casa. E gostei muito das apresentações dos dois. A do Marcelo, sempre recheada de números e trazendo dados importantes para que a gente possa alterar a legislação e compreender como é que se deve atuar no processo. Quem atua nas recuperações e nas falências, vendo oportunidades de negócio, tem que conhecer esses números. E a doutora Adriana, fazendo uma exposição muito interessante, nos lembrando da razão da existência do processo de recuperação judicial e de como a falência hoje pode funcionar melhor naquelas situações em que a empresa é inviável. A recuperação, na verdade, ela apenas dá uma sobrevida a uma empresa que já tem o seu destino selado. Mas eu, como juiz da recuperação, desde o início sempre tive uma dificuldade com aquilo que o Instituto nos obriga a fazer, que é, de certa maneira, tirar a caneta da nossa mão de juiz, porque a recuperação judicial envolve uma negociação do devedor com seus credores. Então o juiz tem esse primeiro problema de atuar de forma mínima no processo de recuperação judicial, de forma a permitir uma negociação mais eficiente entre devedor e credores. Mas, como bem lembrou a doutora Adriana, a recuperação deveria servir para aqueles casos em que o valor da organização em si vai gerar mais recursos para os credores do que um processo de falência, do que a liquidação individual de cada ativo. O problema é que na recuperação judicial, cada credor enxerga de um jeito esse valor. Não é uma matemática pura. Os laudos de avaliação e como cada credor, cada grupo de credor enxerga o valor da empresa é diferente. E isso se revela no âmbito da negociação e depois na análise do juiz de como se deu a votação pelos credores acerca daquele plano de recuperação. Mas o outro ponto com o qual se depara o juiz no processo de recuperação é que ele é chamado a decidir muitas vezes sobre questões relevantes e que talvez se ele tivesse decidindo num caso individual, num caso concreto, mas que não tivesse repercussão no mercado de crédito, né, talvez ele decidisse diferente. Porque o juiz, quando decide uma certa lide, um certo conflito entre um locador e locatário, procura ser o juiz que aplica a lei de forma mais justa naquele caso concreto. Então, ele tem que fazer um retrospecto do que aconteceu, analisar as provas, fazer a melhor interpretação da lei e chegar à solução do caso. E se o juiz, de alguma maneira, tiver uma conduta paternalista numa recuperação judicial, como, por exemplo, citou o doutor Silmar, de querer proteger um determinado devedor ou de quebrar uma determinada garantia que foi concedida a um determinado credor, isso vai ter um impacto além daquela própria relação jurídica devedor e credor. Porque os demais credores que atuam naquele segmento vão olhar aquela decisão e vão temer que ela possa ser repetida em outros casos, né? E muitas vezes os próprios tribunais superiores chegam a ter esse tipo de comportamento. Eu me lembro bem daquela decisão que chegou a ser tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, em que rompia com o direito dos credores titulares de garantia real, cuja garantia podia ser subtraída sem anuência dele. Ora bem, se eu concedi um crédito para um determinado devedor àquela taxa de juros em função da garantia que me foi concedida,
né? Se eu precifiquei o meu risco em função da existência da possibilidade de eu receber meu crédito prioritariamente com o produto da alienação daquele bem, como é que outros credores que estão em posição diferente da minha podem decidir por maioria para eliminar a minha garantia? Então, algumas decisões podem levar a essas distorções e causar uma grave insegurança no mercado de crédito. Como que a gente pode resolver isso, né? Como é que o mercado pode contribuir com o Poder Judiciário e o Poder Judiciário também aprender com o mercado, né? Então, hoje mesmo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a doutora Adriana talvez tenha até acompanhado, me parece que nessa semana houve uma homenagem ao professor Túlio Ascarelli e também a Norberto Bobbio, mas havia um outro jurista italiano, Cesare Vivanti, que dizia, olha, nenhum professor deve escrever sobre um determinado tema de direito comercial sem antes conhecer a sua função econômica. Para que ele serve na realidade? Então, eventos como esse são importantes para que seja levado ao Poder Judiciário o conhecimento sobre aspectos econômicos do mercado de crédito. Por exemplo, o que faz o FDIC? Qual é a função econômica de um FDIC? Como opera um FDIC? Quais são os riscos da operação de um FDIC? Por isso que eu já sugeri, certa vez, que eventos como esse pudessem também ser objeto de convênio com a Escola Paulista de Magistratura, para que houvesse um diálogo, né? Muitas vezes, a atividade econômica precisa ser melhor compreendida, a sua estrutura e sua função pelo Poder Judiciário, para que ele possa julgar melhor, né? E tem uma outra frase muito interessante de um jurista suíço, Dans, que foi citada pelo professor, agora me fugiu o nome, Darcy Bessone, um grande jurista que também escreveu sobre falência, mas no livro dele sobre contratos, ele falava, na hora de interpretar um contrato, seria bom que o juiz se colocasse no lugar daquele cujo bolso ele está mexendo, não é? Então, às vezes, uma interpretação econômica, a interpretação a respeito da finalidade econômica do contrato, por que as partes chegaram a estipular aquelas cláusulas, isso é muito importante para que as soluções não sejam ditadas por esse voluntarismo ou por essa farra principiológica, como já se mencionou, não é? Porque você acaba criando insegurança, não é? Já tive a oportunidade também de trabalhar, antes de atuar como juiz, na outra ponta, trabalhei no departamento jurídico de um banco, e qual que era a nossa função, muitas vezes, como advogados que ofereciam pareceres sobre dúvidas das áreas de crédito. Quer dizer, quais são os riscos que aquela operação de crédito pode trazer ao banco? Não havendo pagamento, né? Como é que o banco pode tentar receber o crédito? Em caso de falência, o que aconteceria? E naquela época, com a maior dificuldade de obtenção de informação, mais difícil ainda chegar a comunicar diretamente ao nosso cliente interno qual era o posicionamento jurisprudencial predominante. Hoje a gente tem a facilidade da informação, não é? O acesso imediato às decisões do STJ, a Câmara Especializada do Tribunal de Justiça contribuindo muito para a segurança jurídica, né? Então, são elementos que vão permitindo aos agentes de mercado terem uma conduta mais segura, né? Conseguirem precificar o risco de forma mais adequada. E, recentemente, eu tive uma decisão que foi até objeto de agravo, em que o devedor até invocava uma decisão que eu havia proferido num caso anterior. Aliás, o caso tinha sido presidido pelo Marcelo, numa ausência dele, eu acabei atuando naquele caso e eu dei uma decisão que talvez ele não tivesse proferido. Mas eu fiz a decisão da maneira que eu entendi a mais equilibrada possível, que pudesse minimamente interferir nos direitos dos credores, além do necessário. Mas o fato é que o Superior Tribunal de Justiça, ao longo dos anos, chegou a um entendimento diverso. Então, apesar de eu, Paulo, pessoalmente, ter uma convicção a respeito de como eu vou aplicar determinado dispositivo legal,
me parece que não faz mais sentido eu ficar defendendo a minha posição pessoal, dar uma vantagem competitiva ao devedor no início do processo, e só quando vier uma decisão do Superior Tribunal de Justiça dizendo o inverso, os credores vão se sentir confortáveis. Né? Porque às vezes o devedor conta com isso, né? Uma decisão salvadora do juiz no início do processo, para ele tentar negociar com maior poder. Né? Então, eu tenho refletido muito sobre isso, sobre essa atuação do juiz da recuperação, que tem essa diferença em relação a um juiz tradicional, que julga casos individuais que não vão ter uma repercussão num determinado mercado. Então, era isso que eu tinha a dizer inicialmente. Se quiserem, estou à disposição para qualquer outra pergunta, mas desde já fico feliz pelo convite. Não pude participar com vocês aí, hoje foi um dia bastante difícil, ontem também, muito trabalho aqui, a audiência ontem, porque eu também sou juiz eleitoral, a gente tem que acumular algumas funções, mas eu agradeço mais uma vez e parabenizo a Anfidic pelo evento. Muito obrigado. Doutor Paulo, muito obrigado. Consultei aqui a produção e me falaram que eu posso fazer mais uma pergunta, nós temos mais alguns minutinhos. O senhor citou aí a análise, tangenciou a questão da análise econômica do direito, não foi isso? Quer dizer, a importância de se entender a dinâmica, enfim, a finalidade dos contratos para que se possa julgar melhor. Na militância da advocacia, eu vejo da minha posição, na arquibancada aí do direito, eu vejo um certo distanciamento entre academia, judiciário e mercados. Quer dizer, não acho que exista uma conversa muito grande, e são muitas as necessidades e os aspectos que deveriam, no meu ponto de vista, ser tratados. Queria que o senhor explorasse isso. O senhor falou aí que falta um pouco dessa comunicação. Se o senhor também acha que, se houvesse uma maior interação, que a gente vê em outras jurisdições no país, em outros países, se o senhor acha que uma maior interação entre judiciário, mercados, academia facilitaria aí o tráfego de informações e melhoraria a racionalidade por trás dos pronunciamentos judiciais. Muito obrigado. Eu acho que esse diálogo é fundamental. Nós temos aí no nosso painel 2 grandes acadêmicos, sem nenhum favor, como se diz, né? Eu convivi com o Marcelo aqui ao lado vários anos e sei da capacidade dele, não só como juiz que foi. Aliás, Marcelo, você está lembrado que sala é essa que está no fundo aqui da minha tela? Você se lembra de que sala é essa? Mas então, se lembra ou não? Eu me lembro. Ah, então tá bom. É a sala dos exames orais do concurso de ingresso na magistratura. Mas o fato é que temos 2 acadêmicos fantásticos, temos também 2 hoje advogados, também que atuam na área, e também a sua atuação, Silmar, e sempre que eu vou nesses eventos, muitas vezes eu prefiro ouvir do que falar. Sentir aquilo que é a dificuldade do empresário, a dificuldade daquele que atua no mercado, porque no fim das contas, não é, o direito é aplicado para cumprir uma determinada função social, uma determinada finalidade econômica. Eu não posso aplicar uma norma distanciada da finalidade para a qual ela foi criada. Mas eu preciso entender essa finalidade, e muitas vezes o juiz pode estar com uma visão distorcida. O diálogo com a academia e o diálogo com os agentes de mercado é muito importante. Quando eu fui para a academia para fazer o mestrado, foi exatamente para melhorar a minha capacidade de entendimento dos institutos, como o doutor Adriano falou. Quando eu participo desses eventos em que os agentes de mercado trazem informações relevantes para que eu possa julgar melhor, isso é muito mais importante, não é, do que outras atividades que a gente eventualmente possa ter em conjunto. Então, o diálogo, o ouvir quem está no mercado é muito importante. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso com maior intensidade. Perfeito. Muito obrigado. Então, com isso, terminamos aqui. Obrigado a todos. Até a próxima.
Obrigada.